Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos trabalhar hoje com a atividade 1 de cálculo diferencial integral 1, tá? Vamos trabalhar aí com o conceito de máximos e mínimos ao longo de uma função polinomial, identificar aí de que forma nós vamos identificar as características dessa função, né? Qual parte que ela é crescente, decrescente, côncava para cima, côncava para baixo, qual que é o ponto máximo dessa função, máximo global, máximo local, mínimo global, mínimo local. A gente vai entender esses conceitos aí de uma função, que é muito importante para a gente entender o comportamento. Beleza? Se vocês gostarem desse conteúdo de alguma forma, se auxiliar você de alguma forma, deixa o like, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo, tá? E se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, o contato está na descrição. É só entrar em contato que a gente vai estar auxiliando. Tá bom? Vamos lá então, fazer a leitura aqui da atividade. Atualmente, os problemas de máximos e mínimos aparecem em diferentes contextos e, em geral, associados à análise do comportamento do gráfico de uma função e a problemas de otimização, em que se busca maximizar ou minimizar uma função em um determinado domínio. A compreensão dos conceitos envolvidos na solução destes problemas é imprescindível aos estudantes de diferentes áreas de conhecimento, e especialmente das ciências naturais, exatas e tecnológicas, entre outras, em que as disciplinas de cálculo diferencial e integral estão presentes. Além disso, a compreensão das ideias que contribuíram para a evolução de conceitos chaves do cálculo é essencial na formação acadêmica de várias áreas de estudo. Com relação aos pontos mínimos e ou de máximo de uma função, observe o gráfico a seguir. Então aqui é a função que nós vamos analisar, tá? Temos aqui ela desenhada. E aí ele diz o seguinte: no gráfico constam informações sobre pontos de mínimos local e absoluto e pontos de máximos local e absolutos, ou global, tá? Absolutos ou global. Observando o gráfico e a teoria de derivada, que envolve pontos mínimos e máximos, responda. A. Observando o gráfico, em quais pontos a derivada primeira é igual a zero? Justifique sua resposta. B. A derivada segunda é igual a zero em alguns dos pontos destacados do gráfico? É uma pergunta, né? C. Em quais dos pontos destacados do gráfico a derivada segunda é maior do que zero? E em quais a derivada segunda é menor do que zero? Justifique sua resposta. D. Em quais intervalos ocorrem pontos de inflexão? Justifique sua resposta. O que significam os pontos de mínimo absoluto e máximo absoluto? Beleza. Antes de responder, pessoal, a gente precisa entender que quando a gente tem uma função polinomial que tem esse tipo de comportamento, a gente consegue fazer alguns testes através da aplicação de derivada, tá? E o primeiro teste é o teorema teste da primeira derivada. Chamamos assim na literatura, né? Onde, dada uma função f de x com segunda derivada contínua, assim, se a primeira derivada é positiva, ou seja, f' derivada da função x for maior ou igual a zero para todo x pertencente a um intervalo qualquer i, então a função é crescente nesse intervalo. Além disso, se a derivada é negativa, isto é, f' de x menor ou igual a zero para todo x pertencente a j, então a função é decrescente em j. O que ele quer dizer, pessoal? Se a gente tem a função aqui, ó, eu vou trazer esse exemplo aqui ó, da função senoidal desenhada. Olha só, isso aqui é a função senoidal. Eu pego essa função e derivo com relação a x, tá? Vou derivar com relação a x. Derivada de seno de x, cosseno, tá? Aí eu venho nesse ponto aqui, ó, ponto 1. Vem nesse ponto 1.
Observem o comportamento dela, que ela é crescente, né? Ela é crescente. Se eu derivar com relação a x e substituir o valor de 1 aqui e der um valor positivo, olha o que ele está dizendo aqui para nós. Se a f' de x for maior que zero, substitui lá no ponto 1, tá? Então a função é crescente nesse intervalo. É isso, tá? Que ali a gente tem o gráfico, a gente consegue identificar. Mas pega a função senoidal, derivo ela com relação a x. Tem o cosseno de x, substituo igual a 1. Cosseno de 1, tá, dá tal valor, ele vai dar positivo. Então significa que aquela parte ali é crescente. Fazendo o teste da primeira derivada, a gente consegue identificar se é crescente ou decrescente. Ah, mas por que eu estou apresentando essa análise aqui, né? Porque o exercício está pedindo assim: quais pontos a derivada é igual a zero? Observem que quando a derivada é diferente de zero, ou ela está crescendo ou está decrescendo, certo? Ou ela está crescendo ou está decrescendo. Então, a derivada vai ser zero aonde? Nos pontos críticos, tá? Nos mínimos e nos máximos. A gente vai identificar ali em qual daquele gráfico ali a gente vai conseguir a derivada igual a zero. Tá? Não são todos ali, a gente tem que analisar certinho. Mas é a partir dessa análise aqui que você consegue identificar sem uma função, só observando o gráfico, onde a derivada vai ser igual a zero. Tá? A gente volta e vai entender melhor esse conceito. Mas é isso básico. Ó. Se a derivada for maior que zero naquele determinado ponto, significa que ela é crescente. Se for menor que zero, é decrescente. E se for igual a zero? Não tem nenhum comportamento. É um ponto, é um ponto crítico ali. Né? Chegou no máximo ou chegou no mínimo. Entendeu? Então a tangente ali é igual a zero. A gente chama assim. E depois desse teste, a gente tem o teste da segunda derivada. Para que serve, né? O teste da segunda derivada. Eu vou fazer a leitura aqui, mas eu explico de uma forma mais simples também. Seja f de x uma função com segunda derivada contínua, assim, se a segunda derivada é positiva, ou seja, segunda derivada for maior que zero para todo x em intervalo qualquer i, então a função é côncava para cima em i. De forma análoga, se a derivada segunda, esses dois aspas aqui, pessoal, significa que a derivada segunda, se tiver só um aspa, é a derivada primeira, tá bom? Para quem não conhece. Para todo x pertencente a j, então a função possui concavidade voltada para baixo. A segunda derivada fornece mais algumas informações além da concavidade da função. No teorema anterior não é citado o que ocorre quando a segunda derivada é nula. Já sabemos da aula anterior. Tá. É o seguinte, pessoal. Ele está dizendo aqui para nós que quando a gente calcular a derivada segunda, e se ela for maior que zero, para todo x em um intervalo, significa que ela vai estar com concavidade voltada para cima. Vamos aqui no gráfico, eu vou te explicar bem certinho isso aqui. Eu venho aqui nesse ponto aqui, entre menos 1 e menos 2. Tá vendo aqui esse ponto aqui, onde está o meu mouse? Pessoal, a gente tem uma concavidade aqui para cima, certo? Nesse ponto aqui, a derivada segunda tem que ser maior que zero, substituindo esse ponto na derivada da segunda. Dando maior que zero, vai indicar que ela está com esse formato de U para cima. Se eu pegar esse ponto aqui, calcular a derivada segunda aqui, significa que a derivada segunda é menor que zero, é um valor negativo. Tá com concavidade voltada para baixo, U invertido. Tá? Então, daqui a gente já tira uma conclusão. Nesses pontos aqui, a gente não vai ter derivada segunda igual a zero. Nesses picos. Tá bom? Então, já serve para nossa análise lá também. Tá? Por isso a gente precisa entender esses conceitos básicos. Aonde que a derivada vai ser igual a zero? Justamente no derivada segunda, né? Quando f duas linhas de x for igual a zero, para alguns x0, dizemos que esse é o ponto de inflexão, que é o ponto onde se muda a concavidade. Então, olha só, olha que interessante. A gente já sabe agora onde a gente vai ter a derivada segunda igual a zero. É quando ela começa a mudar. Tá vendo aqui que eu tenho a formação de um U aqui, Daqui até aqui, a derivada segunda, se eu calcular em qualquer um desses pontos aqui, desse intervalo, tem que ser diferente de zero, tá? Tem que ser diferente de zero.
Agora, quando eu cheguei exatamente nesse ponto aqui onde está o mouse, ó, tá vendo que ela mudou a concavidade? Inverteu? Nesse ponto aqui ela é 0. Existe um ponto de inflexão aqui. Tá bom? Então muda a concavidade. Esses são os conceitos básicos aí que nós precisaríamos entender, tá? Para a gente estar desenvolvendo. A gente usa a derivada para entender esse comportamento do gráfico. Ah, mas com gráfico aqui a gente já consegue... Tá, mas se ele te der só a função, né? Por isso que a gente tem aqueles testes ali. Fica bem mais fácil para a gente estar entendendo.